Nessa aula eu vou ensinar para vocês como montar a hipótese clínica. Vocês já devem saber que a hipótese clínica é uma explicação ou uma forma de entender o que é o sintoma. É uma definição do que é a psicopatologia daquele paciente. A hipótese ela vai ser usada para que a gente possa criar intervenções baseadas nessa hipótese. E o que são essas intervenções? Intervenção é aquilo que causa alteração na estrutura dos sintomas. Lembra que na aula passada nós falamos sobre a estrutura dos sintomas? Pois é sobre aquele ponto ali que nós vamos estar falando hoje, né? Sobre aquela organização, como que a gente faz para chegar numa explicação sobre a estrutura psíquica do sintoma do paciente. Vamos pensar assim. Então, até agora nós definimos que o sintoma ele tem uma estrutura, um sistema, uma lógica, uma organização e origens. Para que a gente então formule uma hipótese, nós vamos ter que formular ela a partir de critérios, né? Coisas que nós vamos observar na prática clínica. Eu separei aqui alguns pontos para a gente iniciar. A primeira questão é identificar a cadeia significante do paciente. Como que a gente faz isso? Nós vamos pegar, o paciente está falando sobre algo, a gente vai perguntar para eles o que aquilo representa para ele, o que esse outro ponto representa para ele, e nós vamos associando um significante com o outro para a gente entender a estrutura desse sintoma. Tá, aí entendemos essa cadeia significante, mas quais são as outras coisas que nós poderemos compreender para ajudar na compreensão disso? Os atos falhos, né? Igual eu mencionei para vocês, peguem os atos falhos, utilizem para aumentar, né? Para tornar essa hipótese mais robusta. O paciente ele trouxe um ato falho relacionado àquela hipótese que você achava, né? Que era. Então você vai legitimando a sua hipótese com base nesses atos falhos, xistes, lapsos de memória. Beleza, pegamos aqui esse ponto. Seguimos primeiramente a cadeia significante do paciente, entendemos a estrutura e agora nós estamos legitimando mais isso. Vamos retornar um pouquinho ali na compreensão da estrutura. Vamos lá. Imagine aí algum tipo de discurso. Vamos lá, o paciente está falando para você que ele, sempre que ele está na casa de um amigo, ele fica muito entediado, com muita preguiça. Você não vai pensar assim, por que você está com preguiça? Não é exatamente esse o ponto, sabe? Você vai pegar ali, casa, amigo, preguiça, tédio, você vai pegar os pontos que organizam, que formam a fala dele e vai começar perguntando para ele, o que esse amigo representa para você? Ele é uma pessoa boa, ele é assim, assim. O que a amizade representa na sua vida? Representa isso, representa aquilo. O que a casa dele tem ali que te chama a atenção? E aí você vai se aprofundando, você pega esses pontos essenciais do discurso e vai perguntando para ele o que significa. E você vai entendendo como que o sintoma dele, como que essa fala se organiza. E claro, isso não vai ser em apenas uma sessão, você vai fazendo nas outras sessões e de acordo com que vão passando as sessões, você vai tendo uma compreensão cada vez mais clara sobre essa estrutura. Tá, aí ele foi respondendo, você foi ligando um significante com o outro. Vamos supor que você comece a concluir que ele fica entediado porque na verdade ele não gosta desse amigo, que ele está fazendo isso por um favor. Aí você criou essa hipótese. Tá. Aí quando você vai perguntar sobre coisas que ele não gosta, ele fala brincando, eu não gosto daquele amigo. Aí ele fala brincando, não, estou brincando, eu gosto sim, é só uma brincadeira. E aí ele vai falando, aí ele fez um xiste relacionado a isso, então pode ser que realmente ele não goste desse amigo. E aí você vai se aprofundando. O que eu sempre recomendo? Que ao final de cada sessão, você faça, quando terminar a sessão, tá? Você faça as suas anotações, né? O que o paciente falou, o que eu perguntei, quais foram as respostas,
Guarde essas anotações para você depois ir montando essa estrutura da cadeia significante desse paciente. E aí tá, aí você já tem uma hipótese. Talvez ele não goste desse amigo, mas ele faça isso como uma forma de... Ele se sentia culpado, talvez ele faça isso como uma forma de retribuir alguma coisa, como se ele se sentisse obrigado, né, a fazer isso. E aí, de acordo com que ele vai trazendo os falhos, cheats, lapsos de memória que vão corroborando com essa sua hipótese, então você vai aperfeiçoando ela cada vez mais. Beleza. Aí agora você vai contextualizar. Você vai pegar o histórico dele e vai ver se existem pessoas que têm características parecidas com a desse amigo no processo de desenvolvimento dele, se tem alguma situação parecida com essa que ele está vivenciando agora. Você vai contextualizar com o histórico dele. E aí, se tiverem elementos que vão, de alguma forma, se conectar com a sua hipótese, então você está fortalecendo essa hipótese cada vez mais. Então é assim, ó. Primeiro, a gente identifica a cadeia significante, que é a estrutura do sintoma. Depois a gente vai contextualizar com o histórico do paciente, que são as origens do sintoma. Então, ó, origem e estrutura. É aquilo que eu falei para vocês na aula anterior. Aí a gente já vai tendo uma hipótese bem forte. E de acordo com que forem surgindo novos elementos, novas evidências, você vai pegando mais características e vai fortalecendo cada vez mais essa hipótese. Quanto mais forte essa hipótese for, melhor. E aqui agora, um terceiro ponto muito importante sempre considere que a hipótese possa ter falhas. Porque ela sempre vai ser falha, porque ela vai ter algumas características projetivas do analista. Isso é normal, faz parte do processo. Entretanto, se você considerar que ela está errada, você não vai falar para o paciente, olha, você está indo na casa desse amigo, você está se sentindo entediado, porque você não queria estar lá, você não gosta desse amigo. Isso era o que o Freud faria. Mas, na psicanálise moderna, contemporânea, nós vamos criar intervenções baseadas nessa hipótese. Então, as intervenções elas vão surgir baseadas nessa hipótese. Por exemplo, assim, algum dia você já deixou de gostar desse amigo? Teve alguma vez que você odiou muito ele? Aí fala, sim, já teve um momento que eu fiquei com muita raiva dele, que eu não gostei dele e tudo. Então você vai fazendo intervenções baseadas na hipótese. Você não fala a hipótese para ele. Essa hipótese que eu estou falando para vocês é o que o Freud utilizava como interpretação. Ele era uma explicação com outros elementos que ele jogava para o paciente. Lembrando, não é só uma explicação, tá? Tem outras características. Então, se você considera que a hipótese possa estar errada, você acaba não falando para o paciente, você vai criando intervenções utilizando essa hipótese, que vai ser assunto para a nossa próxima aula. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês com precisão como que a gente faz para criar intervenções baseadas na hipótese. Mas eu preciso que vocês entendam muito bem isso, que nós analisamos a estrutura e não a fala. Tá bom? Vamos para a próxima aula para que a gente dê prosseguimento, andamento a essa proposta clínica.